Hoje é 18 de novembro de 2019, segunda-feira. O dia 15 de novembro foi feriado nacional, data da proclamação da República, uma data discutível, conforme Laurentino Gomes, cuja obra 1889, este escriba reviu neste fim de semana. Laurentino Gomes, edição juvenil ilustrada, com pastéis de Rita Brugger, coisas lindas, estas figuras postas em cada uma das páginas correspondendo a essa edição, que é preciosa, lindinha, inclusive nas páginas que contemplam os eventos com os desenhos graciosos de Rita Brugger. O escriba passou o fim de semana lendo porções desta obra, que tem características inovadoras e extremamente curiosas sobre o imperador, sobre Pedro II, sobre os amores de uns e outros, de Maria Domitila, sobre a participação de Isabel, a princesa, que depois, no baile da Ilha Fiscal, no baile da Ilha Fiscal, que foi portentoso, tirou a dançar o engenheiro André Rebouças, o mesmo Rebouças que deu nome a uma das avenidas principais de São Paulo, e a princesa o tirou a dançar nesse baile famoso, com surpresa da corte, porque Rebouças era negro. Mas deve ter sido um episódio belo, lindo e, de certa maneira, romântico. Isto está aqui em Laurentino Gomes, 1889, como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil. No dia 15 de novembro, já ultrapassado por nós todos, o brasileiro foi descansar. Não muitos de nós se lembraram da origem desse feriado nacional. O povo quer mesmo assentar o costado em algum ponto mais sossegado nesta vida complicada que nós brasileiros temos. Há aspectos muito curiosos nessa obra de Laurentino Gomes, que o escriba já disse, é um trabalhador braçal da história do Brasil, inclusive da história da escravidão. Semana que vem temos outro feriado,
que é o Dia da Consciência Negra. Semana que vem, não. Este escriba ainda está com a mente na semana que passou. Não, nesta semana, na quarta-feira, temos nós todos outro feriado nacional, Dia da Consciência Negra, razão dupla para que esse escriba coloque um retrato de Machado de Assis, um dos nossos escritores mais famosos, mundialmente conhecido, e também negro por origem e vocação. Esse livro de Laurentino Gomes tem passagens exemplares. Por exemplo, a certa altura, Benjamin Constant mostrou-se preocupado com o destino do imperador Pedro II e diz: o que devemos fazer com o nosso imperador? Um minuto de silêncio quebrado pelo alferes Joaquim Inácio. Exila-se, propôs Joaquim Inácio, mas se resistir, interrogou Benjamin Constant. Fuzila-se, sentenciou brevemente o alferes. Joaquim Inácio, segundo Laurentino Gomes, que afirma, por ironia da história, o sanguinário Joaquim Inácio Cardoso, então com 29 anos, viria a ser avô de um futuro presidente da República, o calmo Fernando Henrique Cardoso, que há de confirmar ou rejeitar esta passagem da crônica e do autor de 1889. Há outras questões muito curiosas postas nesse livro e com rememoração de nomes que estão, com certeza, em todas as ruas e avenidas da cidade de Santos. A cidade de Santos é a origem deste encadernador do direito penal brasileiro, um dos humildes encadernadores do direito penal brasileiro. Santos está repleta de nomes de intervenientes na proclamação da República, os irmãos Andrada. Os irmãos Andrada deixaram história lá embaixo. Um deles era padre, se a memória deste cronista não falha na rememoração. Um deles deu ao outro irmão a filha em casamento. Então, a filha de um dos irmãos Andrada era esposa do outro irmão Andrada, não o padre, é claro, que era tio da sua mulher. Coisas do passado e coisas do Brasil e de Santos, que é uma terra cujas ruas, avenidas, cujas praias, cujos morros, cujo passado tem tudo, mas tudo a ver com a proclamação da República e, inclusive, com a resistência à ditadura militar implantada em 1964. Aquela terra é fadada a ser uma das origens
de todos os movimentos libertários inaugurados e persistindo no nosso país. Este escriba não vai lá há muitos anos, ou vai, eventualmente, durante 1 ou 2 horas a serviço, mas tem uma saudade dolorida daquela cidade maravilhosa. Deixe-se de lado a proclamação da República no dia 15 e deixe-se de lado também a data ou dia dos negros, a diversidade negra que deve ser honrada e da qual nós devemos ter orgulho, que há de ser comemorada na quarta-feira que vem. E vamos tecer uma brevíssima consideração sobre a atividade daqueles que, no domingo, fechada mais uma vez a Avenida Paulista, que é suportada por nós todos, esta interrupção, porque faz a alegria do povo sofrido que precisa descansar e estar alegre um pouco, mas que tem sido usada a Avenida Paulista para atividades que podem estar a proclamar uma manifestação popular ou intelectual qualquer, mas servem também a manifestações de um certo destempero. Por exemplo, alguém ou alguns adquiriram quilos de tomates, fruta preciosa à alimentação dos pobres, daqueles moradores de rua, inclusive, que beliscam latas de lixo para poderem comer. Alguém ou alguns adquiriram quilos e quilos de tomates e atiraram essa tomatada toda ao lado da bandeira brasileira, sorrindo, rindo. Há uma senhora a dar risadas profusas, atirando os tomates na figura que, é o que se crê, é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que é uma criatura, independentemente de um ou outro defeito que possa ter, e os tem, porque é vício desse cronista usar o dito de Chico Buarque, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Esse paulista, usando camisa amarela, que é parte do pendão do Brasil, admita-se, mas bem posto, uma roupa bem ajustada, óculos escuros, provavelmente caros, já se vê, relógio bom no pulso direito e uma amarração de tecido qualquer na manga esquerda ou na mão esquerda, no pulso esquerdo. Essa criatura está a desferir os tomates no visual do ministro da Suprema Corte Brasileira, e esses sacos negros postos ao lado são, com certeza, sacos que contêm também quilos e quilos de tomates adquiridos pelo cidadão e usados na defenestração.
da imagem de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Melhor seria que esse nosso confrade, com mais alguns manifestantes, colocasse esses tomates de volta nessa sacaria toda e fossem todos distribuí-los aos moradores de rua, pedindo esmola nas ruas de São Paulo. Poderiam protestar da mesma forma, com seus cartazes, enquanto distribuindo alimentos à população. Não fica bem, não é bom, não é uma boa imagem para uma manifestação pública, com ou sem destinação de uma criatura querida ou não querida pelo povo brasileiro. E, finalmente, a página B6 da mesma folha, há uma foto de João Dória ao lado do piloto Jack Stewart, em Interlagos, antes da prova. João Dória está fazendo o seu governo, a sua propaganda e a sua divulgação, porque é realmente um publicitário diferenciado. Vai aqui a foto dele para comemorar essa mais uma participação dele em Interlagos, antes da prova, tendo ao lado Jack Stewart, antes da competição. Dito isto, vamos trabalhar. Amanhã já vai longe, são 10h07. Vamos pensar, sim, nas personagens que interferiram na proclamação da República, comemorada por nós no dia 15 que passou, comemorada por nós no dia 15 que passou e comemorada por nós todos no sossego do nosso descanso, onde e quando podemos descansar, sendo que alguns inflaram musculatura gastando quilos e quilos de tomates que poderiam ser entregues ou dedicados à pobreza vicejando ainda nos cantos escuros desta capital do estado de São Paulo. E lá na Veval.